Pois olha, meus amigos, o Juventude perdeu para o Palmeiras por 3-1 aqui no Allianz Parque, o jogo que eu contei pela Rádio Caxias e que eu vou tentar analisar um pouco aqui para a Nova Tendência Serviços de Síndico Profissional, para melhor administração do seu condomínio. Fone 54 99613 1404, também Casual Autopeças, CDV credenciado pelo Detran, compra o seu carro batido, acidentado com pagamento à vista. Você pode chamar no WhatsApp 54 99979 9543. Bom, é um jogo que a gente sabia que tinha um protagonista e que tinha alguém que viria aqui tentando quebrar a lógica. O protagonista, o Palmeiras, esse franco atirador, o Juventude. E o que nós vimos foi um amplo domínio do Palmeiras do início ao fim do jogo. O Juventude até começou na primeira metade do primeiro tempo tendo um bom trabalho defensivo, mas o Palmeiras, com o passar do tempo, foi conseguindo implementar o seu jeito de jogar, o seu ritmo de jogo e foi empilhando situações que ou passavam perto do gol ou paravam no goleiro Gabriel. Ainda assim, terminou o primeiro tempo com o Juventude tendo algumas alternativas de lances em contra-ataque, em que o Gilberto perdeu, pelo menos em 2 oportunidades. Não teve bem no jogo hoje o centroavante do Juventude, ele quer a esperança de gols, mas que hoje passou em branco e não teve uma boa atuação. Terminou o primeiro tempo com o Juventude tendo segurado este resultado, mas logo no início da segunda etapa vem o primeiro gol do Palmeiras. E à medida que acontece o primeiro gol, o Palmeiras ganha ainda mais em volume de jogo. O Juventude gradativamente conseguiu começar a jogar e o Palmeiras arrefecer a partir do momento em que Gabriel Talhari entra e muda a dinâmica do ataque do Juventude. O Juventude consegue o gol de empate marcado pelo Eric Farias, o Eric que no lance anterior já havia perdido um gol, num contra-ataque que ele foi de frente para o goleiro e bateu para fora, e que na sequência do ataque seguinte ele conseguiu, depois de uma briga aérea do Talhari com a zaga do Palmeiras, a bola se apresentar para ele cabecear e fazer o gol de empate naquele momento. Depois o Palmeiras viria a marcar o segundo gol num bonito chute do Estevão, num lançamento de 30 metros para ele arrematando para o gol. E ainda um terceiro gol seria marcado pelo Palmeiras com o Mike, num lance em que a arbitragem atuou mal, teve uma falta em cima do Jadson, uma falta do Zé Rafael que o juiz não observou e marcou, validou o gol. O juiz que na sequência do lance não deu, o que para mim foi um pênalti claro em Gabriel Talhari. Então, o Juventude ele enfrentou um grande adversário e que nós sabíamos que seria dificílimo, que seria quase impossível que o Juventude pontuasse aqui, mas o Juventude fez um jogo digno. E que mesmo com a diferença técnica ele acabou sucumbindo, até com alguma participação da arbitragem que podia ter deixado o jogo um pouco mais parelho em relação ao marcador. Porque o Palmeiras, com todas as chances, com todas as vezes em que o goleiro do Juventude salvou, o Palmeiras, na minha opinião, não teria que ter marcado o terceiro gol e poderia ter sofrido um gol de pênalti que a arbitragem preferiu não marcar. Mas ainda assim, não vamos ficar aqui encobrindo um resultado que veio muito às custas de uma diferença técnica expressiva do Juventude e do Palmeiras. O Juventude tem agora pela frente o Flamengo na próxima quarta-feira no Alfredo Jaconi, não vai ter o Zé Marcos suspenso, não vai ter o goleiro Gabriel suspenso, e aí é um problema, mas um problema para a gente falar na sequência, quem sabe numa live aqui no canal. Hoje o que eu queria ver era um Juventude fazendo um crime, sim, mas acima de tudo um Juventude digno, e foi o que eu vi, foi o que eu narrei aqui no Allianz Parque.